Amém, igreja, boa noite, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade aqui à exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3, a partir do versículo 18, onde iremos falar até o capítulo 4, versículo 1. Esse livro tem sido uma grande bênção em nossas vidas, tem sido uma grande bênção para a igreja. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente continue valorizando a palavra, que a gente continue valorizando a exposição da palavra de Deus, porque ela tem sido um instrumento poderoso da parte do Senhor para poder não somente nos deixar de pé, mas também nos capacitar na nossa caminhada junto a Cristo, né? Então, nós vamos ler a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Oremos. Pai, nós pedimos a tua bênção para este momento onde iremos expor a tua palavra, que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos auxiliar, querido Deus, na compreensão da tua vontade, nos ensinamentos, e que teu Espírito Santo, ó Pai querido, possa nos ajudar também a colocarmos, ó Deus, em prática em nossas vidas, tudo quanto o Senhor nos tem ensinado. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Graças a Deus, né? Bom, então, meus irmãos, dando continuidade, né, à exposição aqui da carta, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, depois dele estar orientando, ensinando aos irmãos da igreja de Colossos acerca da vontade de Deus, acerca daquilo que Cristo representa em suas vidas e no meio da comunidade, depois dele trazer alguns pontos doutrinários importantes sobre a pessoa, né, e a obra de Cristo, quando chega no capítulo 3, Paulo ele vai agora estar trabalhando com a igreja, orientando os irmãos em questões agora práticas. Ou seja, em como se viver agora tudo aquilo que se tem aprendido da parte do Senhor. E aqui, irmãos, nós percebemos que existe uma preocupação, né, muito grande aí do apóstolo Paulo, que é também uma marca em praticamente todas as suas cartas. Ele sempre aborda questões doutrinárias, mas ele sempre também ele irá conduzir a igreja com relação à orientação para que a igreja possa viver aquilo que é ensinado, para que a igreja possa colocar em prática na sua vida tudo aquilo que Paulo, mediante a direção do Espírito de Deus, mediante a unção de Deus sobre a sua vida, estava levando como ensinamento, como revelação, orientação para aqueles irmãos.
Isso, irmãos, nos traz algo muito importante, que é a necessidade de nós entendermos que não basta ter simplesmente conhecimento da palavra. Não basta apenas ter conhecimento das doutrinas. Não basta apenas ter um bom conhecimento teológico. Mais importante ainda é colocar em nossa vida prática aquilo que nós aprendemos. Porque no final das contas, isso é o que conta. É isso que vai importar. O conhecimento, ele é bom e ele é importante, mas o viver, o externar, faz toda a diferença. A nossa forma de viver, ela externa a nossa forma a qual nós pensamos. A nossa forma de viver, ela expressa também a nossa fé, aquilo que nós cremos. Então é muito importante, meus irmãos, nós termos isso. É muito importante estudar a palavra, ter conhecimento da palavra, conhecer bem as doutrinas da fé cristã. Mas se nós não colocarmos em prática em nossa vida, em vão será esse conhecimento. Então, por isso que na semana passada, a pastora Simone ela nos trouxe a exposição de parte do capítulo 3, dos versículos 1 até o 17, onde ela até mencionou o título, Transformados pela Graça de Cristo, que foi um aspecto que Paulo ele trabalhou com aqueles irmãos, porque aquele que é alcançado por Cristo, aquele que é transformado por Cristo, aquele que recebe a graça transformadora do Senhor em sua vida, ele vai, pelo menos espera-se, que ele tenha uma vida que corresponda agora com a sua profissão de fé. É esperado agora dessa pessoa que ela possa viver agora segundo os ensinamentos que ela recebeu acerca de Cristo, acerca do Evangelho. Por isso, a pastora trouxe semana passada, basicamente, 3 aspectos, só para a gente fazer essa ponte, para entrar aqui no tema, sobre questões práticas. Né? O primeiro aspecto, Paulo, ele abordou a questão da santidade. Ou seja, aquele que é alcançado por Cristo, aquele que recebeu essa graça transformadora da parte de Cristo, ele vive em santidade. Por quê? Porque ele é separado para o Senhor. Ele não é mais do mundo, ele agora é de Cristo, ele agora é filho de Deus, ele faz parte do corpo de Cristo, e ele é separado para viver e para agora glorificar o Senhor. Então, aquele que alcançou a salvação em Cristo, ele vai buscar viver em santidade. Esse foi um ponto que Paulo ele abordou. O segundo aspecto é a questão sobre o abandono do pecado. Aquele que foi alcançado por Cristo, ele agora não vive mais na prática do pecado. Ele não vive mais tendo prazer no pecado. Ele não vive mais de mão dada com o pecado. Por quê? Porque ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Nele agora habita o Espírito Santo de Deus. Então, a sua vida precisa ser dentro dessa novidade de vida. É o que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar, que as coisas passadas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. O crente em Jesus, ele anda em novidade de vida. E nesse aspecto, Paulo estava trabalhando ali com os irmãos e orientando a eles para que eles pudessem abandonar aquelas práticas, né? De impureza, de maledicência, de falsidade. Aquelas práticas que eram de vidas antes da conversão a Cristo e que agora não combina mais com aquele que é de Cristo. Então, Paulo ele abordou essa questão e incentivou os irmãos a abandonar, a não praticar tais pecados, porque isso não pertence mais à nova vida daquele que está em Cristo. E por fim, e o terceiro ponto, ela abordou a questão da vida em comunidade, ou seja, os crentes em Jesus, aqueles que são de Cristo, vivem em santidade,
procuram abandonar os pecados, lutar contra os pecados, não na força do próprio braço, mas na dependência do Senhor, na força e no poder do Espírito, debaixo da graça de Deus para vencer o pecado. Mas também aquele que é alcançado por Cristo, ele tem agora uma forma também de viver em comunidade, de viver agora entre os irmãos e de se comportar também de uma forma diferente frente à sociedade. Por quê? Porque o crente, aquele que aceita Jesus, a partir do momento que ele tem essa experiência com Cristo, ele passa a ser o sal dessa terra, ele passa a ser luz deste mundo. Isso significa, irmãos, de fato, ser diferente. Não para orgulho, não para se sentir melhor do que o outro, mas ao contrário, ser diferente porque naquele que aceitou a Jesus e que procura viver em santidade, fugindo do pecado e que procura viver segundo a vontade de Deus, sobre ele irá resplandecer a luz de Cristo. Sobre ele vai resplandecer a presença de Deus. E é isso que nos faz diferente. A nossa forma de viver, o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas intenções, isso é o que faz com que nós sejamos diferentes. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele trata dessas questões práticas com os irmãos, e aí ele fez uma ponte agora para entrar numa área extremamente importante, não somente naqueles dias, mas até os dias de hoje, que é a questão da família. A família é a primeira instituição que Deus ele criou, instituiu, e é a mais importante na face da terra, é a família. E naqueles dias, meus irmãos, Paulo, ele, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele faz uma abordagem com a igreja, com os irmãos, lá em Colossenses, para poder apresentar, irmãos, uma visão completamente diferente. Uma visão, podemos dizer, revolucionária, frente àquela sociedade, aos costumes, às leis daquela época. E o que Paulo, ele agora traz para a relação da família e também para as relações no âmbito do trabalho, de fato, gerou um impacto naqueles dias. E tem, irmãos, que gerar também impacto nos nossos dias de hoje. Porque a família continua aqui. As relações de trabalho continuam existindo. Porque para se sustentar toda a estrutura familiar, é necessário que haja as relações de trabalho. É necessário que haja empregados e patrões. Nos dias de Paulo, os escravos ou servos e os donos de escravos, os senhores. Então Paulo ele vai trazer uma visão revolucionária para aqueles dias, abordando inicialmente três classes que não tinham direito, três classes que não tinham voz, três classes que viviam debaixo de restrições em inúmeros níveis da vida. As mulheres, os filhos e os escravos, os servos. Mulheres, porque naquele tempo, as mulheres, elas não tinham voz. As mulheres praticamente não tinham direitos. As mulheres praticamente, elas tinham algumas condições apenas de deveres. Satisfazer o marido, gerar filhos e cuidar da casa. Não tinha voz, não tinha direito. Os filhos não tinham também direitos. Tudo deveria ser regido pela vontade dos seus pais. E no meio da sociedade eles também não tinham espaço. E os escravos, que não tinham direito algum, eles eram considerados propriedades,
objetos e de forma legalizada por toda a estrutura das leis romanas. Ou seja, o dono de um escravo, ele podia matar um escravo. E ficava por isso mesmo, porque aquilo não era uma pessoa, aquilo era um objeto, era uma propriedade de um senhor. E naqueles dias, esposas estavam convertendo, filhos estavam convertendo, maridos estavam convertendo, escravos estavam convertendo, e patrões, senhores escravos, também estavam convertendo ao Evangelho. Mas eles não poderiam viver agora a vida em Cristo no mesmo padrão que eles estavam vivendo antes de Cristo. Então Paulo, ele começa agora a orientar os irmãos na igreja. E ele começa agora a falar agora para a família, e falar para os servos e falar para os donos dos servos, os patrões, ou os senhores de escravos. Isso, meus irmãos, é algo muito importante que Paulo ele vai abordar, porque, meus irmãos, a família é a base da sociedade. Nós sabemos disso. A família, ela é a base da sociedade. E, por outro lado, a sociedade, ela é o reflexo do que tem sido as famílias. Né? E hoje nós podemos ver, irmãos, que vivemos uma sociedade em todos os aspectos, e principalmente no tocante à família e algumas relações, né? Também por assim podemos colocar de trabalho, vivemos num mundo extremamente hoje esquisito, uma sociedade esquizofrênica, onde os valores, eles têm sido combatidos, têm sido retirados, onde novos hábitos têm se infiltrado no meio da família, e velhas tradições, princípios e valores que são o sustentáculo de uma família têm sido removidos, têm sido abalados. Hoje nós vivemos uma situação onde a família, a estrutura familiar está se desconfigurando, e não é à toa que nós temos vivido uma geração que tem momentos, é difícil de perceber, é difícil de entender o que se quer da vida. Uma geração que não tem identidade, uma geração, na verdade, que não sabe o que é, não sabe no que está se transformando, não sabe para onde está caminhando. Uma geração, os dias que nós temos vivido completamente, irmãos, esquizofrênicos. Estruturas familiares estranhas, né? Leis que têm dado voz aos chamados movimentos sociais, que na sua maioria são levantados, né, por alguns grupos que representam as chamadas minorias, né? Nada contra, meus irmãos, movimento social, nada contra também movimento de algumas classes, né, que representam alguns grupos aí de minoria, porque não se tem a voz ouvida. É legítimo muitas das pautas que esses grupos de melhoria apresentam, buscando igualdade, buscando direitos humanos, buscando dignidade, buscando igualdade em direitos no tocante à cidadania, igualdade com relação ao mercado de trabalho, a tratamento, acesso à educação, segurança, a alguns aspectos sociais. Ou seja, é legítimo as pautas. Mas o que acontece, meus irmãos, é que tudo isso é fruto que a humanidade, no curso da sua história, não deu crédito e não tem dado crédito à palavra de Deus, não tem dado crédito ao Evangelho, não tem dado crédito à vontade de Deus. Porque se a sociedade, ao longo aí da sua existência, da sua história, a humanidade, no seu transcurso, se dessem ouvidos, se aceitassem a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus, não haveria necessidade de ter esses movimentos.
Não haveria. Por quê? Porque o ser humano, a sociedade, ela iria viver de uma forma mais justa, de uma forma mais igualitária, com maior dignidade humana. Então, as vozes que não são ouvidas não precisavam ter esses tipos de movimentos, que por sua vez estão caminhando na mesma direção do sistema ou da forma que os calou ou que os privou. Porque esses movimentos, eles partem também de uma pauta que também está fora da palavra de Deus em muitos aspectos. E aí, ou seja, começam a ter os conflitos e, na verdade, eles dão força a esse ciclo que, infelizmente, tem sido um ciclo também de destruição na nossa sociedade. Então, nos dias de Paulo, havia aquelas dificuldades. E nos nossos dias, hoje, nós também enfrentamos essas dificuldades. Por isso que a palavra de Deus, ela é extremamente atual, ela é extremamente necessária para a família de hoje. E principalmente para nós que cremos em Cristo, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, para que a gente possa, em nome de Jesus, viver como família, segundo a vontade de Deus. Amém? Desfrutar da família, nos realizarmos na família, mas segundo a vontade de Deus. Dentro disso, meus irmãos, eu quero comentar com os irmãos 5 princípios acerca desse texto, onde Paulo ele apresenta, uma visão revolucionária para os seus dias. Eu achei bastante interessante. São 5 princípios que 2 comentaristas por nome William Hendrickson e William Barclay, eles fizeram, e eu achei muito interessante e gostaria de citá-los aqui para os irmãos. O primeiro princípio que vem reger esse aspecto revolucionário que Paulo trouxe ali para os irmãos na cidade de Colossos é: Cristo nos concede um novo poder. Esse é um princípio, meus irmãos, que é uma verdade. Cristo, de fato, nos concede um novo poder. Mas que poder é esse? É um poder para que nós possamos viver a estrutura da família, viver as nossas relações familiares na contramão do mundo. Poder para resistir àquilo que o mundo tem tentado nos destruir. Poder para ir ao encontro daquilo que o mundo diz que é certo, mas na verdade é errado. Daquilo que o mundo diz que não tem problema, mas nós entendemos que sim é um problema. Poder para ir de encontro a esses dias e a este mundo que dia após dia tem se levantado para tentar destruir a família. O padrão do mundo tem sido outro, irmãos. O padrão, ele tem sido outro, e amanhã vai ser outro, e depois de amanhã vai ser outro, porque o mundo não consegue se satisfazer na sua estrutura familiar, porque não se encontra mais, porque está perdido. Mas Cristo, quando Ele entra na família, Ele concede poder à família, para que a família possa entender, compreender e viver segundo a vontade de Deus. E esse é um poder sobrenatural. Não é um poder que vem pelo intelecto, primeiramente, mas é um poder que vem do alto, é um mover de Deus, é um agir de Deus na família. É um agir de Deus na vida do marido, é um agir de Deus na vida da esposa, do pai, da mãe, é um agir de Deus nos filhos. Então, irmãos, Cristo, Ele precisa ser presente nas famílias. Segundo aspecto, Cristo nos oferece um novo propósito. E qual é esse propósito? O propósito, meus irmãos, é que todos da família, todos que fazem parte da estrutura familiar, eles possam o quê? Viver para a glória de Deus. Cristo, Ele deseja
entrar nas famílias. E ele quer proporcionar às famílias, para que as famílias possam viver para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado, e não o diabo. Porque muitas famílias, e muitas famílias, é o diabo que tem sido glorificado. Ah, mas como que tem sido isso? O diabo tem sido glorificado nas famílias. As famílias vivem em pé de guerra. As famílias vivem brigando, vivem discutindo. Famílias vivem na miséria, não tem prosperidade. As famílias vivem cheias de problemas. As famílias vivem cheias de amargura. Só problema, é briga, é discussão, murmuração. E com isso vem um caminhão de pecados. Salmo 42:7, que um abismo chama outro abismo. E o diabo tem sido glorificado. Pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais, não respeitam. Maridos que não honram as suas esposas, esposas que são relapsas, também com o marido e com os filhos. Famílias onde a estrutura familiar e as responsabilidades de cada integrante da família não é honrado. O diabo tem sido glorificado nisso. Mas Cristo, quando ele entra numa família, ele traz um novo propósito. Todos vão entender que o propósito de se viver em família é para que Deus seja glorificado, porque família é bênção. Família é algo, uma instituição que Deus, ele criou para que o homem, a mulher e os filhos, todos possam se realizar dentro do seio familiar. Essa é a vontade de Deus. E quando isso acontece, Deus é glorificado. Quando os filhos se sentem bem junto à família, Deus está sendo glorificado. Quando os pais se alegram com os filhos, Deus está sendo glorificado. Quando a esposa e o marido estão vivendo, se amando, Deus está sendo glorificado. Quando a família ela vai avançando, ela vai construindo, ela vai vencendo os desafios e as adversidades da vida, juntos, Deus está sendo glorificado. Então Cristo, ele oferece um novo propósito. Cristo também oferece um novo modelo para a estrutura da família. Porque Jesus, ele como noivo da igreja, ele é o modelo para os maridos. Jesus como filho de Deus e como filho aqui na terra, filho de Maria e de José como seu pai adotivo, Jesus também foi exemplo de obediência aos pais, ao Pai Celestial e aos seus pais terrenos. E também Jesus como Senhor, ele foi exemplo porque mesmo ele sendo Senhor, ele agiu como servo. Então Jesus, ele nos oferece um novo modelo. Cristo também nos oferece uma nova ética, ou seja, em Jesus, o homem e a mulher, eles são iguais perante Deus. O homem, a mulher, os filhos, todos são iguais perante Cristo. O patrão e o empregado também são iguais perante Cristo. Por quê? Porque Jesus, em Cristo, Jesus, ele veio para definir bem. Todos estão debaixo de um só Senhor. Todos estão debaixo do senhorio de Cristo. Jesus, ele nivela todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas Jesus, ele estabeleceu bem que existe dentro das estruturas papéis e responsabilidades próprios de cada um. Então Jesus, ele também trouxe isso. E por fim, Jesus, ele veio nos trazer uma nova motivação. E qual é essa motivação? Viver para agradar
a Deus. A nossa motivação como família, a nossa motivação como o integrante de uma família, seja em qual papel que nós estejamos, seja como marido, como pai, seja como filho, como esposa, como mãe. A nossa motivação é agradar ao Senhor das nossas vidas. Isso, meus irmãos, faz muita diferença quando a gente olha para a família e a gente percebe que em Cristo nós temos todos esses aspectos. E se a gente valorizar, e se as pessoas valorizarem esses aspectos, com certeza a família vai melhorar. A família vai ser diferente. Amém, irmãos? Então, glória a Deus. Versículo 18, onde nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar direcionado primeiramente para as mulheres, para as esposas. Então vamos adentrar aqui ao texto. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então, meus irmãos, aqui Paulo, ele começa a apresentar essa visão bastante revolucionária, porque nós precisamos entender, primeiramente, que Paulo ele estava escrevendo aquelas mulheres daquela época. E as mulheres daquela época estavam vivendo num cenário muito difícil, pelas questões das leis da época, pelas questões culturais, pela predominância, do machismo. Então, eu comentei hoje pela manhã, vou comentar para as irmãs amadas. Dá glória a Deus por você ter nascido e viver hoje no século 21. Agradece a Deus por você viver nesses dias de hoje e não viver lá naqueles dias. Porque naqueles dias era terrível para as mulheres. Difícil. E Paulo vai escrever para as mulheres que não eram bem tratadas pelos maridos. Paulo vai escrever para aquelas mulheres que não eram valorizadas pelos seus maridos, que não tinham direitos, que não tinham voz. E aí Paulo chega, esposas, vocês precisam ser submissas aos seus maridos. Com certeza, no início, muitas esposas devem ter pensado, o que Paulo está falando? Como que eu vou ser submisso ao meu marido? Eu sou submissa ao meu marido por sobrevivência, porque se eu não for submissa ao meu marido, ou seja, eles vão passar o cerol em mim. Eu vou ser submissa, porque senão eu não vou viver amanhã, eu não vou ver o sol amanhã. Eu vou ser submissa por obrigação, porque assim tem que ser. Vida amargurada, Vida amargurada, vida sem realização, sem satisfação, Uma vida muito aquém do propósito de Deus para as mulheres naqueles dias. Mas Paulo vai falar, sede submissas. Porque, meus irmãos, dentro da submissão, dentro da ótica da palavra de Deus, dentro da ótica de Deus, submissão, meus irmãos, não significa inferioridade. Mas a submissão, ela é necessária dentro da estrutura familiar por uma questão de estrutura. Uma questão de estrutura. Ou seja, um casamento e uma família, se não tiver nenhum cabeça, a família, ela vai ter muito problema, porque não tem nenhum responsável. Mas também se tiver duas cabeças, a chance também de dar errado é muito grande, porque essas cabeças vão se bater. Vai ser uma bateção de cabeça também. Esse extremo também é perigoso. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele instituiu. O homem, ele é o cabeça do casamento. O homem, ele é o cabeça da família. Mas não porque o homem é melhor do que a mulher. E não porque a mulher ela é inferior ao homem. Mas é porque Deus instituiu dessa forma para que o casamento e a família ela possa fluir de uma forma consistente. E aí nós vemos, por exemplo,
combates a esta visão, principalmente nos nossos dias, numa evolução, né, ao longo aí da sociedade, os movimentos, por exemplo, do feminismo, igualdade de gênero, direitos iguais. As mulheres têm os mesmos direitos dos homens. As mulheres podem fazer tudo que os homens fazem. Até um certo ponto, irmãos, como eu disse no início, é uma pauta legítima. Ou seja, independente do gênero, a mulher, ela precisa ser tratada também com dignidade, assim como o homem. Precisa ter os mesmos direitos, assim como o homem. Direitos civis, direitos como cidadão, dignidade. Então, dentro do aspecto humanitário, dentro do aspecto de direitos humanos, de cidadania, de respeito, de integridade, de oportunidades de trabalho, de reconhecimento, as mulheres, elas merecem e precisam ser tratadas de forma iguais ao homem. O mesmo salário que se paga para o homem naquela posição, naquele cargo, deve ser o mesmo salário que se paga para uma mulher. E até hoje, em média, mesmo os cargos, inclusive às vezes em grandes empresas, o salário das mulheres são 30% menor do que o salário dos homens. Então, existe legitimidade em algumas pautas? Sim. Mas o problema é quando essas pautas, no caso do feminismo, elas querem adentrar os princípios estabelecidos por Deus e querem remover esses princípios. Aí é que realmente nós não podemos concordar e nem aceitar. Uma mulher, ela pode ser a CEO de uma grande empresa multinacional, mas dentro de casa, quem é o cabeça da família do casamento? É o marido. Não é a posição dela de CEO que manda, não. É o princípio estabelecido por Deus. Então, submissão, meus irmãos, é algo que é entendido de forma muito errada. Para as irmãs, vocês acham que se um homem, um marido, se ele for carinhoso, se ele for educado, se ele for cavalheiro, se ele for protetor, se ele for um ajudador, se ele for um companheiro, se ele renunciar aspectos da sua vida pessoal em prol da vida da esposa, se for um marido um homem compreensivo, se for um marido um homem que está atento às necessidades da esposa, será que essa esposa vai ter dificuldade em ser submissa a esse princípio estabelecido por Deus, como o homem, como o cabeça do casamento? Será que as esposas teriam dificuldade em ser submissas a um marido como esse? Acredito que não. Até brinquei mais cedo, né? Se eu fosse mulher e tivesse um marido desse, eu ia ser submissa com alegria e ainda ia chamá-lo de Senhor. Né? Meus irmãos, as coisas não funcionam porque as pessoas não dão ouvidos e não aceitam as orientações de Deus, porque Deus criou tudo perfeito, Deus estabeleceu tudo perfeitamente, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, irmãos, a receita está pronta, vamos seguir a receita que vai dar certo. Vamos seguir a receita que vai dar certo. Mas o problema é que as pessoas, a sociedade, não querem a receita do alto. E por isso, a sociedade está pagando um preço muito alto. Né? Então, dentro da questão da submissão, a liderança do marido deve ser uma liderança amorosa. Então, ou seja, o marido, ele vai ser sim o cabeça do casamento e da família, mas em amor. Por quê? Porque o modelo dele é Cristo. Cristo, ele é o noivo da igreja. Cristo, ele não subjugou a sua noiva que é a igreja. Cristo, ele não trata mal a igreja.
Cristo não desampara a igreja. Cristo não é rude, não é grosso com a igreja. Cristo, ele trata bem a sua noiva. Então, Cristo, ele é o modelo para o marido. E o marido que se espelhar em Cristo, a esposa não vai ter dificuldade em ser submissa a tal marido, né? Já no versículo 19, Paulo ele vai falar: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Interessante notar, irmãos, que a versão King James vai falar o seguinte: maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Então, no meio da igreja daqueles dias, havia maridos que estavam também se convertendo, juntamente aí com as suas esposas. E agora era o desafio, trabalhar também com os maridos, onde a maioria dos maridos, eles não tratavam as suas esposas como elas deveriam ser tratadas. Não as valorizava como elas deveriam ser valorizadas. Então, Paulo também se viu diante de um desafio, porque ali estavam homens que tratavam suas mulheres com grosseria, com rispidez. Em vez de ser cavalheiros, eram cavalos. Ignorantes, brutos. Em vez de ser o cabeça, eles eram os cabeçudos. Então, tudo isso gerava o quê? Um ambiente, um contexto, onde as esposas se sentiam, então, que amarguradas. Ser tratada desse jeito gera a amargura. Ser tratado com desprezo, ser tratado com grosseria, ser tratado com indelicadeza, ser tratado sem o elogio, sem um reconhecimento, sem valorização, isso gera amargura no coração das mulheres. E aí a mulher se transforma numa mulher amarga, aí sai de baixo. Sai de baixo, porque uma mulher amarga, vou contar para vocês também, tá, irmãos? É um outro desafio. Infelizmente acaba sendo algo de mão dupla, uma via de mão dupla, né? Mas a palavra de Deus aqui, Paulo vai tratar com os maridos e vai falar para eles: maridos, amai a vossa esposa. Então ele começa colocando para aqueles irmãos, homens, já num tom, entre aspas, de imposição, mas é porque amar a esposa é algo imperativo da parte de Deus para o homem. O homem, quando ele casa, ele não tem a opção de ver se ele vai amar a esposa. Ele não tem a opção: eu vou tentar amar minha esposa. Não. Você resolveu casar, escolheu casar, você tem que amar a sua esposa. É uma determinação da parte do Senhor. Maridos, amai. Verbo amar, imperativo, né, Daniel? Desde imperativo, é uma ordem. Ou seja, maridos, amem a esposa de vocês. Aí, a situação ela pega um pouco, né? Porque alguns falam: mas eu não tenho tanto amor pela minha esposa. Eu não amo a minha esposa. Mas você quis casar? Então se vira nos 30 agora. Se vira nos 30 agora. Você foi homem para casar? Então você agora vai ter que ser homem para pedir a Deus: Senhor, eu quero amar a minha esposa, mas eu estou com dificuldade. Me ajude a amar a minha esposa. Me ajude a ser o marido que a minha esposa precisa que eu seja para ela. Me ajude. O meu amor já não é mais o mesmo. Então, Senhor, ajude-me a recuperar o meu amor pela minha esposa. Ou seja, em outras palavras, irmãos, tem jeito de amar a esposa? Tem. Basta querer. Basta querer. E em Cristo é possível.
Então Paulo ele vai falar isso. Maridos, amai as vossas esposas, e não as trateis com amargura. Em outra versão, com grosseria. Então, meus irmãos, Paulo ele vai trabalhando a questão da estrutura familiar, para que a família ela possa ir se amoldando dentro da vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, que a esposa seja submissa ao marido, não por medo, não por imposição, não por obrigação, mas que a esposa seja submissa ao marido por amor a Cristo e amando o marido. E que o marido, ele trate a esposa, que ele ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que o marido possa amar a esposa com um amor sacrificial, com um amor de entrega, com um amor sem reserva. Então, eu tenho certeza que um casamento onde o marido, ele ama a esposa dessa forma, e onde a esposa é submissa ao marido, dentro desse princípio, esse casamento, irmãos, ele vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, por quê? Porque Deus, ele assim estabeleceu para poder conceder, liberar bênçãos maravilhosas sobre a vida do casal. Mas é importante que isso exista. Depois, ele vai para o versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Da mesma forma, aqui, filhos também estavam se convertendo ao Evangelho. E eles também precisavam ser orientados acerca qual é a postura, qual é a forma em que os filhos agora devem se relacionar com seus pais, agora dentro do Evangelho, dentro da visão de Cristo. E aí ele vai falar, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Em tudo. Só que primeiramente, da mesma forma que ele fala para os maridos, amai, ou seja, é um imperativo, é uma determinação, para os filhos também é a mesma coisa. Filhos, obedeçam. Obedeçam aos vossos pais. E essa obediência, meus irmãos, ela é muito importante entender isso. Porque, primeiramente, irmãos, aqui Paulo, ele não está falando simplesmente da obediência de crianças aos pais. Mas essa abordagem já é para filhos que têm entendimento. Porque os filhos, desde pequeno, desde criança, precisam ser ensinados a obedecer os seus pais. Mas melhor ainda é obedecer aos pais com entendimento. Com entendimento. E obedecer aos pais é uma grande bênção para a vida dos filhos. Primeiramente, meus irmãos, porque o próprio Senhor, lá nos 10 mandamentos, ele colocou um mandamento para os filhos. Honrar pai e mãe. E com uma promessa, para que te vá bem e tenha o quê? Longevidade de dias sobre a face da terra. Então, filhos obedientes, eles são abençoados por Deus, porque eles estão debaixo de um princípio de autoridade e debaixo de um princípio de bênção que o próprio Senhor, ele estabeleceu. Filhos que são obedientes aos pais são filhos mais prósperos. Filhos obedientes aos pais, eles são mais realizados, são mais estruturados. Isso faz uma diferença muito grande na vida dos filhos, na vida dos jovens, principalmente. Obedecer. Obedecer em tudo. Observe, irmãos, que Paulo vai falar que a amplitude para essa obediência é em todas as coisas. Obviamente, desde que não seja uma obediência em algo ilícito. Mas dentro da normalidade, da relação, da estrutura familiar, os filhos precisam obedecer aos seus pais. Os filhos precisam obedecer. E diga-se de passagem, meus irmãos, hoje ainda está bem complicado, né?
Ou seja, tem filhos que não obedecem aos pais, vê que a mãe está atarefada, não arruma nem a cama de manhã. Tem filha que não lava nem o copo que toma água. Ou seja, está complicado nos nossos dias de hoje. E muitas vezes, por quê? Porque nós estamos vivendo hoje uma geração, principalmente de jovens, que estão sendo alcançados por um novo grupo, aí nos últimos anos, que tem se avolumado e entrado nas casas, entrado na vida, principalmente dos jovens, que é chamados os influencers, os youtubers. Ou seja, pessoas que através aí da mídia, que através das redes sociais, não são todos, não quero generalizar, mas é uma porcentagem extremamente grande de influenciadores que estão influenciando jovens, pessoas que se colocam ali como influenciadores, vazios de mente, vazios de tudo. Não tem nada de bom para influenciar. Não tem nada de bom para poder ensinar. E estão levando tantos e tantos jovens a ter uma vida de promiscuidade, uma vida de ociosidade, uma vida sem identidade, uma vida pecaminosa, uma vida sem sentido, uma vida que está, infelizmente, para muitos, se perdendo. São esses os influencers, que influenciam a forma de falar, a forma de andar, a forma de vestir, cada coisa que a palavra que eu defino é aberrações. Aberrações. E isso tem sido o quê? Tem sido o modelo, tem sido os influenciadores. Meus irmãos, influenciador de verdade, precisa começar, é o pai e a mãe, verdadeiros influenciadores. Verdadeiros influenciadores dos pais devem ser o pai e a mãe. Outras pessoas podem ser, sim, mas precisa ter muito critério, precisa ter muito cuidado. Irmãos, tem cada influenciador, tem cada influenciadora aí, a gente não precisa nem espiritualizar isso não, é só, irmãos, colocar a nossa mente, a nossa inteligência para funcionar, para verificar. Tem cada influenciador que quando a gente olha, o que essa pessoa ela está passando para outra. Pessoa vira influenciadora, falando mal. Pessoa vira influenciadora, mostrando estilo de vida completamente afastado, né, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Influenciador que está influenciando as pessoas como vestir, que na verdade muitas das vezes são afrontas, né, aí ao bom senso, a respeito da dignidade. Influenciadores que ensinam, incentivam a rebeldia. Onde nós vamos parar? Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. O que vai salvar a família é a palavra de Deus, é a presença de Cristo nas famílias. E também a obediência, é obedecer também os conselhos que os pais dão para os filhos. Os pais amam os filhos e os pais querem o melhor para os seus filhos. E os filhos, muitas das vezes, não dão ouvidos àquilo que os pais falam, àquilo que os pais orientam, ou àquilo que os pais até mesmo pedem. Meu filho, não ande em companhia
de tais e tais pessoas, porque não vai ser bom para você. E o que é que os filhos fazem? Vão para aquele tipo de companhia e acabam se prejudicando. Os pais falam, meu filho, minha filha, não tome essa decisão, não se precipite. E o que é que os filhos fazem? Se precipitam e tomam decisões erradas. E aí ficam machucados, ficam todos estrambelhados. Pai e mãe têm autoridade, e é uma autoridade dada por Deus. Pai e mãe têm autoridade. E quando os filhos, eles não obedecem aos pais, indiretamente significa que os filhos, eles estão se rebelando não contra os pais, mas primeiramente contra Deus, que instituiu essa autoridade sobre os pais. Igual comentei de manhã, vou comentar aqui também. Em mais de 34 anos de caminhada no Evangelho que eu tenho, eu nunca vi um filho tendo sucesso, desobedecendo ou não dando ouvido aos pais, principalmente na vida sentimental. Nunca vi. Mais de 25 anos atuando como pastor, nunca vi. Todos os casos não deram ouvido para os pais. Meu filho, não é para você. Minha filha, não é para você. Na minha família eu tenho exemplo disso também. Isso significa que esse princípio, irmãos, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Então, filhos, obedeçam aos seus pais. Dê ouvidos aos seus pais. Valorizem aquilo que seus pais fazem por vocês, os aconselham e os orientem. Porque eles estão fazendo como se fosse Deus para a vida de vocês. Como se fosse Deus nas nossas vidas. Porque os pais, eles têm autoridade para nos abençoar como filhos. Amém, irmãos? Bom, depois ele vai chegar agora no versículo 20, né, caminhando aqui para o encerramento, ele vai falar, desculpa, no 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, ou seja, Paulo, ele trabalhou com as esposas, com os maridos, com os filhos, e agora ele chega para falar para os pais. E ele vai falar, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, meus irmãos, dentro desse aspecto, Paulo também estava mostrando e orientando e ensinando agora aqueles pais que estavam também se convertendo e fazendo parte da igreja. Tomem cuidado agora. Tomem cuidado para que vocês não venham irritar os filhos de vocês e gerar no coração deles um sentimento de desânimo. Um sentimento de desânimo deles para com vocês e deles para com a vida. E aí a gente pode citar alguns exemplos. Quando que isso acontece? Então, por exemplo, quando não há coerência dos pais. Ou seja, os pais, eles falam para os filhos algo e eles não vivem aquilo. Eles pedem os filhos para fazer determinadas coisas, mas eles mesmos não fazem, ou fazem o contrário. Isso irrita o coração do filho, isso desanima. Poxa, meu pai está me pedindo para eu fazer isso e isso, mas eu não vejo meu pai fazendo isso. Meu pai, ele faz o contrário. Ah, minha mãe me pediu para fazer aquilo. Ah, mas a minha mãe também não faz. Nós, pais, nós temos que ter esse cuidado. Os pais precisam ter coerência também ao falar com os filhos, ao pedir algo para os filhos. Quando os pais não têm coerência de vida, isso é prejudicial para os filhos. O pai fala, meu filho, ó, está devendo, paga. Mas aí o filho vê o pai, poxa, meu pai é um caloteiro de mão cheia. Toda semana tem gente cobrando meu pai não paga ninguém.
Não tem coerência. Isso gera irritação no coração do filho. Minha mãe, ela fala comigo, olha, você tem que tratar bem aí o seu futuro marido, o seu noivo, né, e tal. Mas eu vejo a minha mãe trata meu pai igual uma porteira. Ou seja, não tem coerência. Né? Os pais, eles precisam ser exemplo, precisa ter coerência. E quando isso não existe, o coração dos filhos ficam irritados e filhos ficam desanimados. Né? Ou seja, quando não existe critérios, né, para elogiar ou para disciplinar, principalmente, ou seja, quando os pais eles têm mais de um filho, tem 2, 3, 4, 5, e aí os pais não têm sabedoria para poder elogiar. Elogia o que não merece o elogio, às vezes critica o que não merece aquela crítica, faz uma inversão, ou entra ou deixa entrar algumas preferências com relação aos filhos, e aí isso gera também o quê? Isso gera sentimento de ira no coração dos filhos. Poxa, mas eu fiz tudo certinho, minha mãe nunca me elogiou, meu pai nunca me elogiou. O meu irmão, que vive dando cabeçada, que faz as coisas erradas, meu pai e minha mãe elogia. Isso gera problema, isso coloca até um irmão contra o outro. Vocês sabiam disso? Isso gera barreira, ciúmes. E tudo provocado por quê? Porque os pais não tiveram sabedoria para elogiar ou até mesmo para fazer uma crítica aos filhos. Então os pais têm que ter sabedoria, porque senão vão levar os filhos a ter um sentimento de ira e a ficar desanimados. Né? Nós vemos também como exemplos, quando não tem diálogo, quando os pais não têm tempo para os filhos para conversar, para orientar, para ajudar, para ouvir, os filhos eles sentem, eles ficam também, não somente às vezes desanimados, mas ficam tristes, ficam frustrados e às vezes ficam irados. Meu pai não quer me ouvir, minha mãe não quer me ouvir, então os filhos vão procurar quem quer ouvi-los. E aí, muitas das vezes, quem vai querer ouvi-los são as pessoas erradas, são as pessoas que têm os maus conselhos, são as pessoas que são más influenciadoras. E aí, muitas das vezes, quando os pais percebem, o estrago já está feito no meio dos filhos. Então, isso é importante. Então, meus irmãos, quando os pais comparam um filho com o outro, isso gera também ira e às vezes desânimo em um dos filhos. Até para você comparar, você tem que ter sabedoria. Não fique comparando os seus filhos, um com o outro, um do lado do outro. Você quer orientar, você quer fazer alguma comparação, chama no particular. Meu filho, você sabe que eu te amo, mas deixa eu falar para você, você precisa melhorar nesse e nesse aspecto. O caminho que você está trilhando não é um caminho que você vai ser bem-sucedido. Olha, eu quero te dar um exemplo. Olha o seu irmão está se empenhando, o seu irmão está fazendo isso e aquilo, e ele está rompendo. Siga o exemplo do seu irmão, mas fala com ele em particular. Não chama os dois e fala, olha, você não vai dar nada na vida, porque você é um preguiçoso, você não quer estudar, você faz as coisas mal feitas, tá? Você tem que ser como seu irmão aqui. Nota 10 em tudo, obediente. Não faz isso. Os pais que fazem isso geram ira no coração dos filhos, revolta no coração dos filhos, criam barreiras e os filhos ficam desanimados. Então nós como pais, nós temos que ter sabedoria e discernimento para poder tratar com os nossos filhos. Amém, pais? Bom, por fim, Paulo ele vai falar agora para os servos e para os patrões. E de uma forma, irmãos, também muito prática, tá? Paulo ele vai colocar o mesmo princípio de que todos estão debaixo do senhorio de Cristo. O servo está debaixo do senhorio de Cristo, o patrão está debaixo do senhorio de Cristo, e por isso
o servo não é melhor que o patrão, e o patrão não é melhor do que o servo. Todos estão no mesmo nível diante de Cristo. Porém, agora em Cristo, cada um tem o seu papel. O servo tem o papel dele como servo, e o patrão, o Senhor, tem o seu papel como Senhor. E aí é que Paulo ele coloca isso para quebrar a estrutura daqueles dias. Ele vai falar para o servo: olha, vocês têm motivos de sobra, do ponto de vista humano, para vocês não trabalharem direito, não fazer as coisas direito, porque vocês não têm direito, vocês são maltratados, vocês são objetos, vocês não têm valor, vocês são apenas propriedade. Agora, em Cristo, a visão é outra. Em Cristo, vocês não devem trabalhar somente quando vocês estão sendo supervisionados. Agora, em Cristo, vocês vão trabalhar da mesma forma. Alguém olhando vocês ou não olhando, vocês vão trabalhar da mesma forma e vocês irão trabalhar da melhor forma possível, porque vocês estão trabalhando, primeiramente, não é para o Senhor de vocês, mas vocês estão trabalhando como se fosse para o Senhor, Cristo Jesus, a quem vocês servem agora. Olha, irmãos, como que a relação muda. Como que a relação muda. Isso, irmãos, é importante, porque a visão do mundo é essa. Se não gosta do patrão, não faz o serviço bem feito, morcega, né? Ou seja, o que tem, meus irmãos e discípulos do Batman, homens morcego, né, que morcega no trabalho o tempo todo. Faz o trabalho mal feito. Por quê? Porque não está satisfeito com o trabalho, não está satisfeito com o ambiente, não está satisfeito com o patrão, trabalha de qualquer jeito. Vocês querem ver um grande exemplo disso? Quem trabalha com atendimento ao público é o maior exemplo que nós podemos dar. Pessoas que trabalham com atendimento público, as pessoas, você vai ser atendido, e a pessoa que vai te atender, tem hora que parece que ela já olha para você, parece que ela vai te fuzilar naquele momento. Vai te fuzilar. Te trata com grosseria, rispidez, não responde direito, né? É mal educado. E o pior, está cheio de pessoas assim, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, que trabalham com atendimento ao público com essa postura vexatória, inadmissível para um servo de Deus. O princípio que Paulo está colocando aqui: trabalhem como se fosse para o Senhor. E a gente, irmãos, a gente trabalha ou faz ou oferece qualquer coisa para o Senhor? Sim ou não? Vão falar? Sim ou não? Não, a gente precisa oferecer o melhor. Então, nós, e eu me incluo também, que eu também sou trabalhador, nós temos que trabalhar com excelência, temos que fazer as coisas com excelência, temos que fazer o nosso trabalho bem feito, independente de toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque nós estamos trabalhando e servindo primeiramente ao Senhor. E precisamos, então, glorificar a Ele através do nosso trabalho, da nossa qualidade de trabalho também. Amém, irmãos? Isso faz uma diferença muito grande. E também os patrões. Não é pelo fato de ser patrão, não é pelo fato de pagar o salário do empregado que ele pode tratar o empregado de qualquer forma, não. Aí Paulo coloca aqui: e vós, senhores, tratai os vossos servos com justiça e com equidade. Com justiça, com relação ao mérito e ao reconhecimento e o valor do trabalho que os seus servos fazem, que os seus empregados fazem. E também com equidade, ou seja, que você seja igual com todos aqueles que fazem o mesmo trabalho, que te servem da mesma forma no trabalho da empresa. Justiça e equidade. E Paulo termina falando para os senhores: e olha, vocês têm que agir assim com os seus servos, porque vocês têm alguém para prestar conta, que é o Senhor.
Não pensem vocês que por ser o patrão, por ser o dono, por ser o chefe, que não tem ninguém para vocês prestar conta, não. Tem sim. É o Senhor Jesus que vocês irão prestar contas. Em outras palavras, Paulo estava falando com eles: patrões, abram o olho. A partir de agora em Cristo, o andar é diferente. A postura é diferente. O tratamento é diferente. Feito isso, meus irmãos, apenas 2 aplicações para a nossa reflexão. O objetivo da palavra foi nos trazer essa reflexão para que a nossa vida ela seja edificada. E a nossa vida é edificada quando a gente é exposto à palavra de Deus e quando a gente faz uma reflexão e traz essa reflexão para a nossa vida. Primeira delas, dentro dos nossos papéis na estrutura familiar, como está a qualidade do nosso relacionamento? E que nota você dá para você como membro de uma família, da sua família, de 1 a 10, qual a nota que você dá para a qualidade do relacionamento que você tem proporcionado no meio da sua família? E a segunda reflexão para nós como empregados e patrões. Qual tem sido a nossa postura, o nosso relacionamento e testemunho baseados nesses princípios? Qual a nota que nós damos para nós? Se somos empregados, de 1 a 10, qual a nota que nós damos para a nossa vida de 1 a 10 como empregados? E se somos patrões, se somos empresários, qual a nota que nós damos para nós como empresários? De 1 a 10, dentro desses princípios que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Devemos responder para nós mesmos, mas a reflexão ela é válida para a gente tangibilizar, né? De fato, a nossa atual situação, para que a gente possa melhorar de forma que Cristo ele seja glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé?